E o vídeo de hoje é DIRF 2015. Neste vídeo conceito nós vamos entender o que é a DIRF e como o sistema vai nos ajudar a conseguir as informações para o preenchimento dessa obrigação com a Receita Federal. Então, vem comigo. Este é um vídeo conceito e vamos à primeira pergunta a ser respondida. O que é a DIRF? Segundo o Manual da Receita Federal, DIRF é a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte. DIRF é a declaração feita pela fonte pagadora, com o objetivo de informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Bom, desse trecho nós vamos tirar duas informações importantes. Que a DIRF é sobre o imposto retido na fonte e deve ser feita pela fonte pagadora, no caso, vocês aí, a operadora. Muito bem. Tá? E o que nós devemos informar à Secretaria da Receita? Bom, devemos informar os rendimentos pagos à pessoa física, os valores do imposto sobre a renda retidos na fonte, o pagamento de crédito a pessoas domiciliadas no exterior e o pagamento de plano de assistência à saúde. Fazendo um breve resumo, então, a DIRF é uma informação que é encaminhada para a Receita Federal por meio de arquivo que deve conter os rendimentos pagos à pessoa física, os impostos retidos na fonte, pagamento feito a domiciliados fora do país e os pagamentos de plano de assistência à saúde. Ok, e como que o sistema pode nos ajudar, né? Que dados podemos retirar do sistema para preenchimento da DIRF? Bom, basicamente, o sistema tem condições de fornecer os pagamentos feitos à pessoa física no que diz respeito aos dentistas, ok? E como vocês podem ver no gráfico, o arquivo da DIRF é um arquivo mais amplo, tá? Ele é composto pelos pagamentos de pessoa física, ou seja, aquilo que foi pago a dentistas, aquilo que foi pago aos funcionários e outras coisas, ok? Nós vamos conseguir fornecer para a criação desse arquivo a parte que foi paga aos dentistas. E aqui ficam duas informações importantes. O que tem no arquivo produzido pelo sistema é o pagamento a dentistas. E este arquivo produzido pelo sistema, ele é uma parte da informação, ou seja, o seu contador ou alguém responsável deve terminar de completar esse arquivo com outras informações. Bom, vamos lá. O que deve ser informado na DIRF? Nós temos aí uma telinha do programa, tá? E um exemplo do rendimento, da informação que será preenchida pelo sistema. Então, essa é a tela. Tá? Nós vamos ter o CPF do dentista, o nome do dentista, e nós vamos ter que informar por mês, de janeiro a dezembro, né, os rendimentos que o dentista teve, o desconto que foi feito de INSS, de imposto de renda e dos dependentes, ok? Então, vamos lá. Tá? Como nós vamos informar no arquivo a produção, o que é preciso dizer sobre a produção? Bom, a nossa produção, elas são os orçamentos que nós temos que pagar aos dentistas, alguma coisa fora os orçamentos, como plantão, cédula de presença, alguns descontos, como convênio médico, convênio farmácia, desconto de celular, enfim. Né? E os impostos retidos na fonte, que seria o IR e o INSS. Tá? Isso daí, essa conta, né, esses valores, vão resultar no valor da nossa produção, aquilo que a gente paga ao dentista. Tá? E aqui é importante deixar claro o seguinte: a produção
envolve valores que a operadora deve ao dentista e também envolve valores que o dentista deve à operadora, ok? Na DIRF, nós não informamos os valores que o dentista deve à operadora. Nós informamos os rendimentos que ele teve e os impostos que nós retemos, ok? Por isso que eu coloquei ali uma descrição ali, prévia ali. DIRF, que será produzida pelo sistema, é igual aos orçamentos, mais outros pagamentos, menos imposto de renda, menos INSS, ok? Esses outros pagamentos, o que é importante dizer sobre os outros pagamentos? Os outros pagamentos devem estar na DIRF se eles fazem parte do rendimento do dentista, ok? Então, se a gente pagou o dentista, por exemplo, um plantão, isso deve estar na DIRF. Se a gente pagou o dentista um reembolso de uma viagem que ele fez lá e ele fez pela operadora e teve um gasto com alimentação, isso não é rendimento do dentista, portanto não deve figurar na DIRF, ok? E os descontos? Descontos não devem, de maneira geral, descontos não devem entrar na DIRF, porque não dizem respeito a rendimentos, e sim a descontos, ok? Então eu coloquei lá no final uma observação importante. Os valores da DIRF podem não ser iguais ao da produção. Por quê? Voltando a dizer, porque na DIRF só estão presentes os impostos retidos e os valores que a operadora devia ao dentista. O que nós podemos esperar ao final da geração do arquivo pelo sistema é um arquivo que contém os orçamentos, os valores pagos aos dentistas, referente aos orçamentos, os descontos que nós fizemos referente ao imposto de renda e ao INSS, e os descontos referentes aos dependentes, os descontos de imposto de renda referente aos dependentes. Caso você configure na tela de geração da DIRF, você pode incluir nesse arquivo os outros pagamentos, que na verdade no sistema são proventos, né? São valores a serem pagos ao dentista ou valores a serem descontados do dentista. Como eu falei anteriormente, não é comum que se inclua na DIRF valores de descontos, mas você pode configurar para que o arquivo, o sistema inclua esses valores. Tá joia? Não é comum porque o arquivo da DIRF é sobre os rendimentos e não sobre os descontos. Bom, então é isso, é o fim? Ainda não. Lembra que a gente separou lá no começo um item em azul. Nós falamos até agora dos valores, das informações que estão na DIRF da nossa empresa, da nossa operadora. Ou seja, nós devemos colocar no nosso arquivo de DIRF os valores que a gente pagou às pessoas físicas e os impostos que nós realizamos, os pagamentos que nós realizamos, certo? E os impostos que nós retivemos, tá? E uma das informações que está lá na DIRF é os valores que nós pagamos de assistência à saúde. Por exemplo, os valores pagos do plano médico para os nossos funcionários, certo? Vai estar na nossa DIRF. O nosso ramo de atividade está diretamente ligado ao último item da DIRF. Nós somos uma empresa que vendemos plano de assistência à saúde. Ou seja, os nossos clientes terão que informar na DIRF delas valores referentes aos planos que elas compraram da nossa operadora, tá? Por isso que eu destaquei aquela parte em azul, tá? Deve ser informado na DIRF os pagamentos a planos de assistência à saúde. E no nosso, por exemplo, nós vamos informar aquilo que nós pagamos do plano médico, ok?
E os nossos clientes que compraram um plano odontológico, elas vão precisar informar na DIRF os valores que elas pagaram para a nossa operadora? Vamos lá. Primeiro, qual é a modalidade do plano que deve ser informada na DIRF? Do cliente aqui, hein? Deve ser informado na DIRF do cliente os valores referentes aos planos privados de assistência à saúde na modalidade coletiva empresarial, ou seja, aquele que foi feito para empresas CLT, basicamente, né? Que tem os beneficiários são CLT, ok? Tudo bem. E que valores devem ser informados? Bom, aqui é uma parte super importante. Se a fonte pagadora, ou seja, se o cliente custear o valor total do plano sem a participação do empregado, que valor deve ser informado na DIRF? Nesse caso, não há valor a ser informado. Isso daqui é uma informação importante, tá? O cliente só deve informar na DIRF o valor do plano odontológico se o funcionário participar com algum valor, tá? Deve ser informados os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado. Valores custeados pela fonte pagadora, ou seja, a empresa, o cliente, empresa, não devem ser informados na DIRF dele, tá? Ou seja, para os planos em que a empresa desconta do funcionário, esses descontos devem ser informados na DIRF, ok? Se a empresa não desconta do funcionário, não deve informar na DIRF, certo? Essa informação é muito importante pelo seguinte: nós temos o conhecimento daquilo que é cobrado da empresa, mas nós não temos como garantir o que a empresa, se a empresa descontou ou não do funcionário, ou seja, nós não temos como garantir se houve participação do empregado no pagamento do plano. Por isso que a gente sempre orienta a melhor pessoa para fazer essa informação é o RH da empresa, porque ela tem o conhecimento dos valores que o empregado participou do plano. Nós temos as informações dos valores cobrados da empresa, mas se o empregado participou ou não, ou seja, se foi descontado do pagamento dele algum valor referente ao plano odontológico, nós não temos como garantir, ok? Bom, então agora sim, chegamos ao fim da nossa apresentação do conceito da DIRF. Não deixem de assistir o vídeo de operações, onde nós vamos aprender como gerar o arquivo e como configurar os outros pagamentos. No vídeo de operações, nós também vamos aprender a como importar o arquivo no programa da Receita. Então, até a próxima!